Como é que a gente sabe que está gravando? Gravação pendente. Gravação iniciou. Pronto. Tá gravando, professora. Pronto, tá gravando. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindas, né? Que só temos meninas aqui. E aí nós vamos começar a nossa prática de hoje. E como sempre, antes de começar, eu vou iniciar. Minha tela está aparecendo, né? Eu vou iniciar com aquela introduçãozinha, tá? Então, a tela está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo. Então, hoje a gente vai estudar lipídios e o processo de emulsificação. Gostaria de saber de vocês o que vocês entendem por emulsificação de lipídios. Vocês três, a Ingrid, a Melry e a Beth, o que vocês sabem me explicar de emulsificação? Ou se não lembra do que viu, ou realmente não viu? Processo de emulsificação. Acho que vocês já ouviram falar em emulsificação no sorvete, né? Em alimentos, por exemplo. Vocês já ouviram falar em processo de emulsificação? Na fisiologia, quando a gente estuda fisiologia, que tem os sais biliares que são produzidos no fígado, os sais e os ácidos biliares são produzidos no fígado, armazenados na vesícula biliar. Quando a gente faz uma refeição rica em gordura, a vesícula biliar contrai, joga esses sais e ácidos biliares, na verdade, joga a bile, né? Que contém ácidos biliares, sais biliares, colesterol, contém fármacos que foram metabolizados e vão ser excretados via biliar, né? Quando o fármaco é excretado via biliar, ele é excretado via intestino, vai sair juntamente com as fezes. E aí, os ácidos biliares, eles vão emulsificar as gorduras da nossa alimentação. O que seria emulsificar essas gorduras? As gorduras, elas quando estão em líquido, isso aí vocês já notaram com certeza, quando a gente coloca óleo em água, ficam as gotículas, né? Deixa eu baixar mais um pouco minha tela. Ficam umas gotículas, e ficam umas gotículas grandes. E aí, quando a gente emulsiona esse óleo em água, a gente consegue deixar esse óleo mais solúvel no meio aquoso. E aí, aquelas gotículas que eram grandes, agora elas ficam menorzinhas. E aí fica mais fácil, né, no caso da digestão, de serem digeridas pelas lipases, as gorduras, e serem absorvidas, tá? Então, a gente, com certeza, vocês já devem ter estudado na bioquímica, a gente vai relembrar aqui que os lipídios, a característica principal deles é que eles são insolúveis no meio aquoso, mas nós temos alguns lipídios que são um pouco mais solúveis, tá certo? E aí nós vamos estudar que existe o chamado processo de emulsificação, é quando a gente usa um tensoativo, um emulsificante, tá? Normalmente é uma substância que ela é anfifílica, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, ela se liga com a água e se liga com a parte apolar daquele lipídio e torna esse lipídio solúvel, um pouco mais solúvel no meio aquoso. E aí vocês vão conseguir verificar isso na nossa prática também. Tá certo? Então, tá aqui a aula. Vamos ver primeiro essa questão dos lipídios. Nós temos aqui os objetivos de aprendizagem da nossa aula de hoje. Só um minuto, deixa eu abrir a canetinha. Então, hoje a gente estuda a definição de lipídios, a importância biológica. Não se preocupe que eu não vou me deter muito, tá? Que isso aqui vocês já viram. Estudar as características dos principais lipídios e as suas funções biológicas. Então, nós temos vários lipídios importantes, vários, tá? Não são só esses três tipos, mas nós vamos estudar esses três principais, que são os ácidos graxos, os triglicerídeos ou triacilgliceróis, né? E o colesterol, tá? Vamos estudar, vamos relembrar que o colesterol é bom, né? Que quando uma pessoa diz assim, ai, eu tô com colesterol, a gente diz assim, que bom que você tem colesterol, né?
E aí a gente vai entender o porquê e depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a prática. Essa prática que eu acho que ela ainda é mais fácil que a prática passada. O processo de emulsificação do óleo em água com o auxílio de um agente emulsificante, que é o detergente, tá? Então vamos começar com a definição de lipídios. Então, lipídios, né, são um grupo de compostos quimicamente diferentes entre si. Então, eles não têm uma estrutura idêntica, né, tipo aminoácido. Todos os 20 aminoácidos têm a mesma estrutura, né, que a gente estudou lá em aminoácidos, que é um carbono central, um grupamento amina, um grupamento carboxila, um hidrogênio e uma cadeia lateral, né, que só vai diferenciar na cadeia lateral. Aqui não. Os lipídios, eles podem ser totalmente diferentes uns dos outros, tá? Só que o que vai, a característica que é principal entre eles, né, comum a todos, é a questão da insolubilidade em água, tá? Então, quando você tem uma molécula, uma determinada molécula, um determinado composto que é insolúvel em água, insolúvel no meio aquoso, a gente fala que esse composto, ele é lipossolúvel, tá? Sempre lembrem disso, lipossolúvel, tá? Então, vocês sempre lembrem disso, tá certo? Se é insolúvel em água, ele é lipossolúvel. Se ele é lipossolúvel, ele é solúvel em meio oleoso, tá bom? Então, nós temos alguns lipídios que são mais líquidos, né? São óleos. Nós temos alguns lipídios que são um pouco mais sólidos. Temos alguns lipídios que são mais sólidos ainda, que são as ceras. E aí tem uma diferençazinha na estrutura deles que vai dar essa característica de ser líquido ou ser sólido, tá? Que é a importância biológica das mais variadas possíveis. Então, os lipídios, eles fazem parte das membranas celulares, né? Então, temos fosfolipídios e glicolipídios fazendo parte da estrutura da membrana celular, da membrana plasmática. Temos lipídios funcionando como impermeabilizantes. Impermeabilizante o que é, professora? Impermeabilizantes, que são as ceras, impermeabilizantes da nossa pele, impermeabilizantes nas folhas dos vegetais. Então, você vê alguns vegetais que têm um brilho característico, e aí, quando cai água em cima, essa água nem entra, tá? E também ajuda aquele vegetal, aquela folha, não perder água para o meio ambiente. Nas penas das aves, tá certo? Alguns outros animais também apresentam, né, essas ceras como impermeabilizante na sua pele. Isolantes térmicos, reserva de energia, né, que é um dos principais aqui, funções desses lipídios. Agentes emulsificantes no trato gastrointestinal. Aqui nós temos os ácidos biliares, tá? Ácidos biliares, que são derivados do colesterol, né? As vitaminas lipossolúveis, que se for para a gente memorizar, né? Nem a gente memoriza lá do ensino médio, é KD, tá? Só tem essas 4 que são lipossolúveis, ou seja, que são oleosas. Todas as outras são hidrossolúveis, né? Se misturam em água. Essas aqui não são oleosas, A, D, E e K. Então, são antioxidantes, vitaminas antioxidantes. Das lipossolúveis, nós temos vitamina A e vitamina E. Então, quando a gente diz que uma vitamina é antioxidante, ela protege a célula da oxidação dos radicais livres que estão presentes no nosso organismo, tá? Então, esses radicais livres, eles podem prejudicar o nosso DNA, tá? Podem prejudicar a membrana plasmática das células. De quais células? De hepatócitos, né, que são as células do fígado, de eritrócitos, que são as hemácias. Então, nós temos aí principalmente a vitamina E agindo como antioxidante na proteção das células, tá? Componentes de alguns sistemas enzimáticos e também lipídios agindo como hormônios esteroidais. Então, vejam bem, né, que quando a gente fala em lipídios, muitas vezes a gente diminui essa importância deles somente essa questão da reserva de energia, né? E também muita gente incrimina os lipídios naquela questão da placa aterosclerótica, da hipertensão arterial, das doenças cardiovasculares. Porém, os lipídios, eles são de extrema importância para o organismo, tá certo? E aí,
A gente vai estudar os ácidos graxos, os triglicerídeos e o colesterol. Isso rapidamente, porque vocês mesmos já viram. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Os ácidos graxos são os lipídios mais simples que nós temos, tá? E aí eles são, ó, ácidos carboxílicos. Por que eu sei que é ácido carboxílico? Ó, porque ele vai apresentar esse grupo funcional, essa carbonila, que é um carbono, que apresenta uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Então, isso daqui é um ácido carboxílico. E o resto todinho é carbono e hidrogênio. Por isso que ele fala cadeia hidrocarbonada, tá? Porque é carbono com hidrogênio. Ácido carboxílico, tá aqui o ácido carboxílico, e o resto da cadeia é hidrocarbonada. E tem ácido graxo de todos os tamanhos. Tem ácido graxo bem pequenininho, de 4, e tem ácido graxo maior, com 36 carbonos. Uma coisa importante da gente saber é que a maioria dos ácidos graxos da nossa alimentação, da nossa dieta, são ácidos graxos de cadeia longa, tá? Então, quando a gente come, né, lipídios, né, quando a gente adquire lipídios através da dieta, a gente está adquirindo principalmente ácidos graxos de cadeia longa, se a gente tiver uma dieta desarranjada, desequilibrada aí, tá certo? Mostrar aqui de novo a estrutura dos ácidos graxos para vocês, de duas formas, né? Ó, então, a gente vê o quê? O grupamento carboxila, tá? Aqui, ó, grupamento carboxila, e a cadeia hidrocarbonada. Hidrocarbonada quer dizer que só tem carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, né? Cadeia que só tem carbono e hidrogênio, a característica principal dela é que ela é lipossolúvel. Lipossolúvel. Solúvel. Então, é por isso que esses ácidos graxos são insolúveis no meio aquoso, tá? Por quê? Por conta dessa cadeia hidrocarbonada, dessa cauda hidrocarbonada, tá? Por quê? Porque só tem carbono e hidrogênio, e aí eles não vão fazer interação com a água, tá bom? Ah, professora, mas tem aqui, né, o grupamento carboxila que pode fazer interação iônica e ponto de hidrogênio. Tem. Mas é muito pouco, muito pouco mesmo. Então, eu quero que vocês entendam que quanto maior for essa cadeia, menos solúvel no meio aquoso esse ácido graxo vai ser. E que quanto maior, e que quanto menorzinha for essa cadeia, mais solúvel no meio aquoso esse ácido graxo ele pode ser, tá? É tanto que tem alguns óleos que você consegue ainda dissolver em água, tá? Alguns óleos vegetais, por exemplo. Por quê? Porque a cadeia, ela é pequena. Se for um ácido graxo de cadeia grande, de cadeia longa, ele vai ser pouquíssimo solúvel no meio aquoso. Vocês estão me entendendo? Olha, Mércia, Ellison. Hoje, boa noite, gente. Entrou mais gente. Pessoal, vocês estão entendendo isso que eu estou falando para vocês? Boa noite. Boa noite, Mércia. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando para vocês em relação ao tamanho da cadeia hidrocarbonada? Quanto maior for essa cadeia hidrocarbonada, mais lipossolúvel será esse ácido graxo. E aí acontece que menos solúvel ele vai ser em água. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Coloque aí, sim, não, sim, não. Hein, gente? Ellison, você entendeu? Sandra? Outra coisa que eu quero que vocês notem aqui, ó, presença de dupla ligação. Vocês notem que quando tem a presença da dupla ligação, o que acontece com essa cadeia? Só olhando assim, ó, a gente olha para cá, aí presença da... Aqui tem uma dupla e aqui não tem, ó. Tem uma dupla ligação e aqui não tem nessa. Na B tem uma dupla e na A não tem. O fato de ter uma dupla ligação, que a gente chama de insaturação, tá?
uma insaturação, faz o que acontecer com essa cadeia desse ácido graxo? O que é que vocês notam que acontece aqui? Fala para mim. Alguém pode falar para mim? É uma coisa super na cara, que parece besteira. Super na cara, que parece, ai, não é essa aí, que isso é uma besteira muito grande. Mas é justamente essa besteira que a gente está pensando. Alguém pode falar para mim? Quando você compara esse ácido graxo B com esse ácido graxo A. Aí no B, ó, aqui de rosézinho, tem uma insaturação, que é uma dupla ligação. O B não tem, ó, é só ligação simples, ó. O A. O B tem uma ligação dupla. E aí o que a gente tem de diferente nessas cadeias? Vocês conseguem dizer para mim qual é a diferença? Alguém consegue dizer a diferença? Ó, a cadeia que tem uma dupla ligação, ela faz uma curva, ó. Ela dobra. Vocês conseguem ver isso, ó? Ó, onde tem a dupla ligação, ela dobra. Deixa eu ver, alguém botou um negócio aqui. Professora, minha net tinha caído, sem problema, Beth. Ó, onde tem a dupla ligação, que a gente chama de insaturação, onde tem a dupla, podem prestar atenção, ó. Cadeia dobra. Aqui, ó, não tem dupla. Cadeia fica bem retinha. Aqui tem dupla, cadeia dobra. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês conseguem? Sim. Ótimo. Isso é a coisa mais importante que tem. É uma... Vale, professor, isso é tão importante. Isso é a coisa mais importante que tem para a gente entender em relação à questão desses ácidos graxos para a nossa saúde, tá? Vou já mostrar mais o porquê, a gente vai já mais conversar a respeito, tá? Então, eu quero que vocês entendam que quando tiver dupla ligação, que a gente chama de insaturação, tá? A dupla, a gente chama de insaturação, insaturação. Quando tem uma dupla, acontece uma dobra na cadeia. Quando não tem a dupla, a cadeia ela fica reta do ácido graxo. Então, um ácido graxo que tenha dupla ligação, a gente diz que esse ácido graxo ele é insaturado. Quando o ácido graxo não tem dupla, a gente diz que o ácido graxo é saturado, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Saturado que quer dizer o quê? Que ele não tem nenhuma dupla ligação, ó. Então, ele fica reto, tá? E o ácido graxo pode ser insaturado. Ele pode ter dupla. E os insaturados, gente, eles podem ter várias duplas ligações. Então, pode ter uma aqui, pode ter outra aqui, né? Pode ter outra bem aqui, tá? Então, ele pode ter várias duplas ligações. E eu quero que vocês sempre tenham em mente que onde acontece a dupla ligação, ele dobra, tá? Onde acontece a dupla ligação, essa cadeiazinha dobra. Então, essas cadeias podem ser ramificadas ou não, e eles vão diferir um do outro pelo comprimento da cadeia. Lembrem que nós temos ácidos graxos de 4 a 36 carbonos, então tem ácido graxo bem pequenininho e ácido graxo bem grandão, e pelo número de dupla ligação, né? Então, tem ácido graxo que não tem nenhuma dupla, que aí a gente chama de ácido graxo saturado, e tem ácido graxo que tem dupla ligação. O ácido graxo que tem dupla ligação a gente chama de ácido graxo insaturado. E aí tem ácidos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em ácidos graxos poliinsaturados. Insaturados. Os ácidos graxos poliinsaturados são os melhores ácidos graxos para a nossa saúde em relação ao aumento do colesterol HDL, que é o colesterol que a gente memoriza, que é o bom colesterol, né? Que é uma lipoproteína, isso aqui, o HDL, tá? E pela posição das duplas. Então, se uma dupla ligação de um ácido graxo, ó, por exemplo, esse daqui, né? Tem essa dupla tá bem aqui. Se eu tiver um outro parecido com ele, com a mesma quantidade de carbono, só que com uma dupla ligação também, uma insaturação também, só que lá em cima já vai ser outro ácido graxo diferente.
tá? E pelo grau de insaturação. Como assim, professora? Principalmente em relação à solubilidade. Solubilidade. Então, aquilo que eu já falei para vocês, a cadeia apolar, ela é responsável pela insolubilidade na água. Então, tá aqui, ó, a cadeia hidrocarbonada, ela é responsável pela insolubilidade desse ácido graxo em água, pela insolubilidade dessa gordura na água. Então, é por isso que essa gordura não se dissolve no meio aquoso, por conta, né, dessa cadeia apolar, que aqui é só carbono e hidrogênio, tá? Enquanto o grupo carboxila é responsável pela pequena solubilidade na água, tá? Isso de ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, ó, esse grupamento carboxilo aqui, ele pode fazer ponto de hidrogênio ou interação iônica com a água, tá? Ó, negativozinho aqui, tá certo? Então, ele pode fazer interação iônica com a água, né? Tá certo? Então, quando um determinado composto faz interação com a água, a gente diz que ele é polar, ou hidrossolúvel. Quando um determinado composto não faz interação com a água, a gente diz que ele é apolar, tá certo? Ou lipossolúvel, tá bom? Então, quanto mais... Essa pergunta, ver se vocês conseguem me responder, tá? Então, quanto mais longa for a cadeia do ácido graxo, a cadeia acila, né? Que é essa cadeia que só tem carbono e hidrogênio, ó. Quanto mais longa for, e quanto menor o número de duplas ligações, gostaria de saber se vocês acham que ele é mais ou que ele é menos solúvel em água. O que é que vocês acham? Quanto mais longa for essa cadeia e quanto menor o número de duplas ligações, esse ácido graxo ele é mais ou ele é menos solúvel em água? Vocês sabem me dizer? Ele é menos solúvel, tá? Menor será a solubilidade desse ácido graxo em água. Então, aqui a gente tem, ó, vários exemplos de ácido graxo, ó, ácido oleico, ácido linoleico, ó, todos eles com 18 carbono, ó, ácido esteárico, ó, 18 carbono, 18 carbono, 18 carbono. Mas em que eles são diferentes? Ó, o ácido esteárico não tem nenhuma dupla. Essa dupla aqui do grupo carboxila não conta, tá? O que conta é a dupla da cadeia hidrocarbonada. Então, aqui, ó, não tem nenhuma dupla. Aqui, ó, tem 18 carbonos o ácido oleico, mas ele só tem uma única insaturação, que é uma dupla. E o ácido linoleico tem uma e duas insaturações. Então, quanto mais dupla ligação esse ácido graxo tiver, tá? Diga, tendo a mesma quantidade de carbonos, quanto mais duplas ligações ele tiver, mais solúvel ele vai ser no meio aquoso, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver. Ai, não trouxe esse slide. Por que a insaturação faz esse ácido graxo ficar solúvel? Vamos fazer um desenhozinho aqui para vocês, ó. Deixa eu fazer esse desenho aqui, ó. Sempre faço esse desenho para os meus alunos. Eu fico procurando aqui a caneta ceguinha. Ó, deixa eu fazer aqui 2 desenhos, tá? Quero que vocês imaginem uma gordura formada só por ácidos graxos que são saturados. Gordura saturada, tá? Ácido graxo saturado é aquele que a cadeia não tem nenhuma dupla. Ácido graxo completamente saturado. Aí, como é que eles se organizam? Ó, se organiza assim, ó. Fica tudo empacotadinho, tudo fofinho, ó. Bem arrumadinho. Porque não fica bem reto, né? Ó. Quando não tem dupla ligação, ó, não fica reto. Quando ele é saturado, não fica reto. Então, quero que vocês entendam isso aqui, ó. Então, uma gordura formada por ácido graxo completamente saturado, quanto mais ácido graxo saturado tiver naquela gordura, esses ácidos graxos vão se organizar dessa forma aqui, ó. Eu ia falando se organizar. Esses ácidos graxos vão se organizar dessa forma aqui, ó.
Tudo saturado, ó. Tá? E aí, eu vou agora fazer um outro desenho. Agora, imagina uma gordura aqui, ácidos graxos saturados. Saturados. Agora, eu quero que vocês imaginem uma gordura que tenha ácido graxo. Ela pode ter ácido graxo saturado e pode ter também ácido graxo insaturado. Tá? O que é o ácido graxo insaturado? É aquele ácido graxo que tem dupla ligação, que tem insaturação. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Aí, aqui, ó, um ácido graxo saturado. Aí, eu vou desenhar agora um ácido graxo insaturado, ó. Quando tem a dupla, ó, a cadeia, ela dá uma dobra, ó. Aí, ele ficou assim. Aí, nessa gordura, o próximo ácido graxo que for se organizar, ele já vai ficar mais longe. Ele não vai ficar pertinho, ele já vai ficar mais longe. Aí, tem uma dupla, ó. Aí já fica assim, ó, mais longe. Aí o outro, ó, do mesmo jeito. Quando for se organizar, ó, tem uma dupla, ó, fica mais longe. Tem uma dupla, ó, fica mais longe. O que é que a gente consegue? Olhem para esses dois desenhos, né? Esse desenho A e esse desenho B. E imaginem dois tipos de gorduras diferentes. Quero que vocês tenham em mente aí uma gordura sólida e uma gordura líquida. Uma gordura sólida, vocês podem pensar, por exemplo, aquela gordura da capa da picanha. Que delícia! Aquela gordura da capa da picanha, aquela gordura do toucinho, né? Do bacon, tá? Aquilo ali é uma gordura sólida. E gordura líquida, professora, o que é que você quer que eu pense? Os óleos vegetais, tá? O azeite de oliva, um óleo de canola, tá certo? Então, os óleos vegetais. Aí, essas gorduras, elas são tanto a gordura sólida como a gordura líquida, elas são formadas por ácidos graxos, tá? E aí, uma delas, a sólida ou a líquida, uma delas é formada por ácido graxo principalmente saturado e a outra é formada por ácido graxo principalmente insaturado. O que é que eu quero que vocês entendam? Que a gordura que é formada por ácido graxo saturado, o que é que acontece? Pelo fato de esses ácidos graxos, olha aqui, ó, a cadeia de ácido graxo saturado, ela permanecer, pelo fato de não ter insaturação, né, que é dupla, ela ficar retinha, aí o que é que acontece? Eles se organizam de forma compacta, os ácidos graxos saturados, ó, se organizam bem compactozinho, compacto, compacto. E os ácidos graxos insaturados, professora? Quando tem uma dupla, causa uma dobra na cadeia. E aí, o que é que acontece? Quando você vai botar um do lado do outro, não tem condição deles ficarem assim, né? Emendadinhos compactos, eles ficam assim, longe. Aí, eu pergunto para vocês, quando eu falo em dois tipos de gordura, na gordura sólida, né, da capa da picanha, vou botar aqui, capa da picanha, tá? E quando eu falo na gordura líquida, digamos um azeite de oliva. Vocês conseguem dizer, aí sabendo que essas gorduras, elas são formadas por ácidos graxos. A gordura sólida, ela é formada principalmente por ácido graxo saturado ou por ácido graxo insaturado? Vocês sabem dizer para mim, olhando para o esquema? Alguém sabe me dizer? Hein, gente? Ó, isso aqui, esse zigue-zague é carbono e hidrogênio e essa bolinha, né, é o grupo carboxila, tá? Esse zigue-zague é o carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, e essa bolinha é o grupamento carboxila, né? E aí aqui, ó, é representando a dupla ligação. Quando eu falo em gordura sólida, vocês sabem dizer para mim se é ácido graxo saturado ou se é ácido graxo insaturado?
Gordura sólida. Deixa eu ver se alguém está falando lá no negócio, no chat. Ah, eu descartei. Olha o que foi que eu fiz. Descartei. E aí, gente, quando eu falo em gordura sólida, vocês sabem dizer para mim se a gordura sólida é ácido graxo saturado ou ácido graxo insaturado? Eu acho que é ácido graxo saturado. Muito bem, Ingrid. É ácido graxo saturado. Quando a gente fala em gordura sólida, a gente está falando em ácido graxo saturado, porque eles se organizam assim, ó, de forma compacta. Então, no que esses ácidos graxos se organizam de forma compacta, fica mesmo aquela gordura sólida, tá? Quando a gente fala em gorduras líquidas, a gente está falando em ácidos graxos insaturados ou poliinsaturados, que são aqueles que têm duplas ligações, tá? Que aí o que acontece? Quando tem a dupla, forma uma dobra na cadeia. E aí eles não conseguem se organizar de forma compacta, e aí fica mais fluido. E aí a gordura ela não fica sólida, ela fica líquida. Então eu quero que vocês memorizem que quando a gente fala de ácido graxo saturado é gordura sólida. E gordura sólida é gordura de origem animal, tá? E quando a gente fala em ácido graxo, é sempre assim, professora? Sempre assim. Gordura sólida, isso naturalmente, tá? Isso na natureza. Gordura sólida, gordura de origem animal. Gordura líquida, gordura de origem vegetal. Vale a margarina. A margarina, você lê o rótulo, você vai ler assim, gordura vegetal hidrogenada. A margarina é gordura vegetal e é sólida, professora. A margarina, ela é gordura vegetal e é sólida. Ela é saturada e é sólida e é vegetal. E a professora diz que toda gordura sólida, ela é, como é o nome? Ela é animal, né? De origem animal, grande maioria, tá? Mas é porque a margarina, ela passa pelo processo de hidrogenação, tá? Então, faz muito mal para a saúde a gente ficar consumindo esses produtos que passam por processo de hidrogenação. Por quê? Porque esses processos de hidrogenação, eles podem acarretar na formação de gorduras trans, e as gorduras trans, elas são muito maléficas para o organismo. Vou já mostrar mais aqui para vocês. Então, pela explicação, né, eu queria que vocês entendessem que quando você tem uma gordura formada principalmente por ácido graxo saturado, essa gordura ela vai ser sólida. Gordura formada principalmente por ácido graxo insaturado, essa gordura ela vai ser líquida, tá? Pronto, agora ficou do jeito que eu não gosto, a minha apresentação de slide. O que me dá uma raiva. A gente já viu isso aqui, né? Então, sempre pensem nessa questão de quanto maior a cadeia hidrocarbonada, mais insolúvel é na água, tá? Quanto menor a cadeia hidrocarbonada, mais solúvel será na água, porque aí ele tem esse grupamentozinho aqui, carboxila, que confere uma pequena solubilidade no meio aquoso, tá certo? Se liga na água isso daqui. Agora, aqui, ó, não se liga na água, certo? É isso que dá a característica dele de ser lipídio, tá? Certo? Deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu já falei. Então, ó, os ácidos graxos saturados de 12 a 24 carbono, saturado é que não tem dupla ligação, não tem nenhuma dupla ligação. Tem consistência serosa, né? Eles são mais sólidos, tá? Então, a gordura da carne, tá? As manteigas, manteiga de origem animal, elas são mais sólidazinhas, né? Quando você compara aqui com, por exemplo, os ácidos graxos insaturados. Do mesmo comprimento, eles são líquidos oleosos, que aí são de origem
vegetal, tá? E nós temos os azeites, por exemplo, temos aqui, ó, os óleos, né? Canola, milho e tal, tá certo? Professora, mas a manteiga, se eu esquentar, né? Ela derrete e fica líquida. Mas é porque quando você esquenta, você aumenta a energia de ativação entre essas moléculas e aí você consegue separar um pouco mais aqueles ácidos graxos que estavam juntinhos. E aí ele fica mais fluido, né? Mas lembre que quando a manteiga que você esquentou para fritar seu ovo, ela esfria, ela fica sólida de novo, tá? Então, ácidos graxos saturados são sólidos, ou ao menos serosos. E os ácidos graxos insaturados, tá? Eles são oleosos. Para a saúde, ácidos graxos insaturados. Sempre se você puder escolher, tá certo? Entre uma manteiga e um azeite, a gente escolhe o azeite, tá? Mas se a gente for escolher entre uma manteiga e uma margarina, a gente escolhe a manteiga. Por quê? A manteiga não é saturada, mas a manteiga não é ácido graxo saturado? Mas a margarina também é saturada e ainda pode ter, como é que chama? Gordura trans, tá? E aí é pior, certo? Deixa eu mostrar para vocês que tem pesquisas que mostram que o aumento do consumo de gordura trans pode acarretar com o aumento das lipoproteínas que são maléficas em excesso, certo? Eu já vou mostrar para vocês. Então, vimos aqui os ácidos graxos, agora vamos ver triglicerídeo. Então, os triglicerídeos são outro tipo de lipídio, tá? Formado a partir da esterificação de 3 ácidos graxos, ó, então aqui, ó, um ácido graxo, 2 ácidos graxos e 3 ácidos graxos, e um glicerol, tá? Dentre os lipídios que a gente adquire através da dieta, os principais são ácidos graxos, triglicerídeo e colesterol, tá? Colesterol, a gente só adquire colesterol através da dieta de produtos de origem animal, tá? Nós produzimos o nosso colesterol endógeno e também adquirimos colesterol através da dieta. Só que só tem colesterol em produtos de origem animal. Não existe colesterol em produtos de origem vegetal, viu? Vocês memorizem isso também. Nunca saiam falando isso errado, tá? Agora, triglicerídeos e ácidos graxos, não. Tem em produto tanto de origem animal como em produto de origem vegetal, tá certo? E o triglicerídeo é hidrofóbico. O que quer dizer hidrofóbico? Não se mistura em água de jeito nenhum, tá? É apolar, é essencialmente insolúvel em água, tá bom? Os triglicerídeos, gente, eles são a reserva energética, tanto nos vertebrados quanto nas plantas, tá? Então, nós animais, né, nós temos uma capacidade, eu ia dizer, qual era a palavra que eu ia dizer? Infinita de armazenar triglicerídeos. Tá, então uma pessoa ela pode engordar, dependendo do tanto que ela coma, infinitamente, até o dia dela morrer de uma doença cardiovascular, certo? O adipócito, ele é uma célula, são as células que armazenam os triglicerídeos como gotícula de gordura. Antigamente se pensava que o adipócito, ele só servia para isso, para armazenar gordura, mas atualmente se sabe que o adipócito, além de armazenar gordura, ele também é responsável por produzir citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, quanto mais adipócitos eu tenho, mais citocinas pró-inflamatórias estão sendo produzidas no meu organismo. O que quer dizer? Mais inflamado eu estou. E aí tem até estudos atuais, né? Lógico que é atual, Covid é atual, que estão relacionando, né? Que relacionam muito essa questão da maior gravidade de Covid em obesos ou de pessoas com o IMC mais elevado, por isso que é comorbidade, por isso que os obesos, eles estão na lista da comorbidade para vacina, porque essa questão da inflamação pode piorar a infecção pelo coronavírus, tá? Então, os adipócitos, eles armazenam os triglicerídeos nos animais e nas plantas, os triglicerídeos, eles são armazenados nas sementes, na forma de óleos, tá?
Então, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de chia. Então, nós temos vários triglicerídeos aí armazenados, né, nessas sementes na forma de triglicerídeo. E que eu trago para vocês o esquemazinho do adipócito, ó. Ele tem um vacúolo enorme, né, para armazenar gordura, mas ele tem outras organelas que são aí responsáveis, né, também por essa função aí pró-inflamatória dele, tá? E aí mostra que o triglicerídeo, ó, é um glicerol, ele traz aqui para a gente o glicerol e 3 ácidos graxos. 1, 2, 3. E aí, gente, esses ácidos graxos do triglicerídeo, eles podem ser das mais variadas formas, tá? Pode ser ácido graxo de cadeia longa, pode ser ácido graxo de cadeia curta, depende do alimento que você esteja consumindo. Então, quando diz assim, é bom para a saúde consumir gorduras boas. O abacate é uma gordura boa, né? Por quê? Porque possui o triglicerídeo dele, né? Contém ácido graxo de cadeia curta, tá? E contém também ácido graxos que são poliinsaturados. Então, a gente tem que dar, né, preferência na nossa dieta para esses alimentos que apresentem gorduras boas. Porque, como eu disse no começo da aula, os lipídios são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Qual é o problema? É aquele consumo desregrado que pode cursar com doença cardiovascular. Tá? Aqui é um corte histológico de um tecido adiposo. Pegou um pedaço de gordura, tá? Cortou e fez uma lâmina, certo? Ó, todas essas áreas aqui que estão em branco, tá? Aqui é o núcleo do adipócito. Ó. Tudo isso aqui é um adipócito, ó. Tá? Aqui o núcleozinho dele. Toda essa área em branco é a área que ele tem para armazenar a gordura. Então, aqui são vários adipócitos. Então, o tecido adiposo, quando a gente emagrece... por que quando a gente emagrece, a gente rapidamente engorda? Quando a gente emagrece, o adipócito ele não morre, não. A gente não perde adipócito, ele só seca. Por que ele seca? Porque os triglicerídeos que estavam armazenados nesse adipócito, eles foram utilizados, eles foram mobilizados lá para a mitocôndria para serem utilizados como fonte de energia, né? Mas por que o lipídio saiu do adipócito para ir para a mitocôndria para ser utilizado como fonte de energia, para gerar ATP? Porque eu estou consumindo menos carboidrato, então meu organismo agora vai dar prioridade para o lipídio. Mas esse adipócito, ele só secou. Quando eu voltar a desmantelar de novo e comer tudo errado de novo, os lipídios vão ser armazenados no adipócito de novo. Agora, se a pessoa, por exemplo, fizer uma lipoaspiração, aí não, ela vai estar tirando ali adipócitos mesmo, tá? Mas se ela comer desregrado de novo, novos adipócitos nascerão, novos adipócitos serão criados, né? Então, nós temos essa capacidade infinita de armazenamento de gordura, tá certo? Então, ó, como eu trouxe para vocês, né? Os óleos vegetais, eles são os triglicerídeos, eles são armazenados nas sementes, na forma de óleo, tá? E aí, ó, óleo de milho, azeite de oliva, óleo de soja. E aí são ácidos graxos insaturados. Lembrem disso, tá? Os óleos, não é óleos de olho, é óleos. Os óleos são ácidos graxos insaturados em temperatura, são líquidos em temperatura ambiente, tá? Aí aquele negócio lá da margarina que eu disse para você, professora, a margarina não é de origem vegetal? Lembrando, a grande maioria, né, dos óleos é de origem vegetal, tá? Então, que a gente tiver de origem vegetal, normalmente é composto por ácido graxo insaturado, né? Então, triglicerídeo, que é composto por ácido graxo insaturado, e aí ele é líquido, tá? Mas aí a margarina, professora, o que é que acontece? Nós temos processos industriais que existem aí para melhorar a palatabilidade de alimentos e também para melhorar a duração daqueles alimentos. Então, por exemplo, um óleo que tem uma dupla ligação, né? Essa dupla ligação aqui, ela está mais suscetível a uma oxidação, por exemplo.
E aí esse óleo ele vai ficar rançoso mais facilmente com o tempo, né? Então, se você deixa, por exemplo, um azeite ou um óleo num determinado local da sua casa que seja mais quente, com o tempo você pode notar que ele fica rançoso, né? E a gente consegue nem usar, estragou mesmo, oxidou, tá? E aí existe o processo de hidrogenação, que é feito pelas indústrias alimentícias, que é feito até para fazer a margarina. Então, pega um óleo de origem vegetal, normalmente óleo de palma, tá? E aí depende aí da margarina, né? Quanto melhor, dependendo do óleo, mais cara ela vai ser e tal, né? E aí vai quebrar essa dupla ligação. Isso não acontece normalmente, tá? Tem que adicionar um catalisador e tal. Então, quebra essa dupla e bota hidrogênio. Então, foi o que aconteceu. Antes tinha dupla ligação, era insaturado e era líquido. Agora ele quebrou a dupla, botou hidrogênio e ficou saturado. Saturado. Agora ficou sólido. E aí não tem mais a dupla para o oxigênio estar agindo nela. Então, uma gordura sólida, ela é mais protegida da oxidação do que uma gordura líquida, tá? Agora, qual é o problema? O processo, né, industrial de hidrogenação, ele pode gerar uma gordura trans. O que é uma gordura trans? O hidrogênio, ao invés de estar os dois do mesmo lado, tá um para baixo e um para cima. Então, estão os hidrogênios para lados opostos. Então, a gente chama de trans. E isso faz toda a diferença, né, dentro do nosso organismo, tá certo? Ó, aqui tá mostrando para aqui exemplos de alimentos que têm ácidos graxos saturados e trans, né? Ácidos graxos trans, aí tem sorvete, gente, sorvete, tá? O pastel, né? A gordura que não é nem a massa do pastel, aquele óleo, se for velho, tá? Aquele chantilly. Tudo que Ai, é bom. Tudo para como quebrar é? comer. Como é? É um sofrimento ver isso aí, saber que faz mal. Não é? Donut, batatinha frita. Vou já mostrar para vocês uma tabelinha, tá? O hambúrguer, mas é a carne de hambúrguer, tá? Mas não é aquela. Tem as dos food trucks, né? Dos sem ser. Aquelas artesanais são bem mais saudáveis, tá? Que aquelas dos fast foods, tá? Aquelas carnes de hambúrgueres de fast foods, elas realmente têm estudos que mostram que elas apresentam muita gordura trans, tá? Então, ó, aqui mostra pra gente, aqui, ó, uma gordura cis, né? Que são os dois hidrogênios do mesmo lado. Aqui apresenta para a gente a gordura trans, que é o hidrogênio, para o lado oposto. Qual o problema disso? Nos ácidos graxos poliinsaturados de ocorrência natural, eles acontecem, eles são do tipo cis, tá? É o que eu disse para vocês, na natureza, esses ácidos graxos poliinsaturados, aqueles líquidos, os líquidos e também os saturados naturais, eles são do tipo cis. Então, é muito melhor você comer uma manteiga de origem. A manteiga, ela é de origem animal, tá? A margarina que é de origem vegetal. Então, é muito mais saudável, né? Se você for para você escolher. É muito melhor você comer um produto ou usar para fazer o seu bolo, né? Uma manteiga do que usar uma margarina. Logicamente que vai encarecer muito o seu produto. Mas se for para o uso da sua família, na sua casa, ó, muito melhor, tá? Na hidrogenação industrial, o que acontece? Algumas ligações duplas que são cis são convertidas em trans. E aí nós temos muitos estudos que, se depois vocês quiserem, eu posso baixar alguns artigos e lançar lá no Teams para vocês, depois tiverem tempo, dar uma olhada, que mostram para a gente que o consumo de ácidos graxos trans através da dieta, que são aquelas gorduras trans que o povo fala, leva a uma maior incidência de doença cardiovascular. Por quê? Porque aumenta o nível de triglicerídeo e de LDL colesterol, tá? E diminui os níveis de HDL colesterol. Gente,
vocês devem ter visto na disciplina de bioquímica clínica, né, que o triglicerídeo não, mas quilomicron, LDL, HDL, VLDL são as lipoproteínas, né? Essas lipoproteínas, elas carregam lipídios pelo nosso organismo de um canto para outro e elas são muito importantes. A LDL, que o povo chama de colesterol ruim, ela é muito importante. Para quê, professora? Ela leva o colesterol do fígado para os tecidos. O nosso fígado produz colesterol e aí a LDL empacota esse colesterol e leva para tudo que é tecido em todo o organismo. Para quê? Para que o colesterol é importante? Gente, o colesterol é importante, eu vou já mostrar. Mas ele é importante para a produção das vitaminas lipossolúveis, principalmente a vitamina D. O colesterol é importante porque ele faz parte da membrana plasmática da célula. O colesterol é importante para a produção dos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. O colesterol é importante para a produção dos hormônios corticoides. Então, todas as células do nosso organismo precisam de colesterol. Qual é o problema? É o excesso dessa LDL. Ela estando em excesso e a pessoa ainda tendo fator de risco, ou sendo fator de risco, que é o fator de risco? Estresse, que nós tudo estamos, né? Todo agora nesse período de pandemia, a gente está para corredor de estresse. Aí vai, estresse, tabagismo, alcoolismo, obesidade, hipertensão. Esses fatores de risco podem levar a uma lesão no vaso sanguíneo, uma lesão pequenininha, e essa LDL, ela passa para dentro do vaso, ó, e aí vai formando a placa aterosclerótica, tá? Que eu não vou dar aula disso aqui hoje para vocês, né? Mas o problema da LDL, ela está em excesso, tá? E o consumo de gordura trans na dieta leva a aumento nos níveis de LDL e de triglicerídeo também. Tem estudos que demonstram que o aumento de tri também está relacionado com a formação da placa, certo? Isso aqui é um processo inflamatório que acontece de dentro. Isso aqui é um vaso sanguíneo. Deixa eu tirar e botar de novo. Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Isso aqui é uma placa aterosclerótica. E aí, isso aqui é um processo inflamatório que acontece de dentro para fora, certo? Entrou a LDL aqui, ela começou a ser fagocitada por macrófagos, e esses macrófagos começaram a morrer e formar células espumosas, né, e tal. E aí começou a juntar aqui, junto com outros fatores de inflamação, fibroblastos, esse tecido morrendo. Isso aqui diminui a luz do vaso, né? Diminui a espessura do vaso. O sangue que vai passar aqui, ele vai passar com a pressão, né? Com uma maior pressão, tá? E aí pode romper esse vaso. Ou então pode soltar um pedacinho dessa placa aqui, sair boiando aqui dentro desse vaso sanguíneo e entupir um outro vaso de menor calibre lá na frente e causar uma hipóxia, uma isquemia, né, um AVC isquêmico, uma desgraça, tá? Então, o consumo de ácidos graxos trans através da dieta, que são as gorduras trans, aumenta a incidência de doença cardiovascular porque aumenta o nível de tri e LDL e diminui o HDL. O HDL, que é o colesterol que a gente chama de bom colesterol, né? Por que os níveis do HDL devem estar aumentados? Porque o HDL ele faz transporte reverso do colesterol. Ele pega todo o colesterol que está em excesso no organismo e leva para o fígado, tá? Tem outras coisas que ele faz, mas o principal é isso. Então, nas tabelas nutricionais dos alimentos que a gente... E, gente, é só alimenta assim, tá? Só alimenta assim. Doido, assim. Deixa eu ver se eu botei a tabela, ó. Batata frita, o conteúdo de ácido graxo trans, ó, em uma porção, aqui é em gramas, aqui é em porcentagem, ó. Batata frita, hambúrguer de peixe empanado, aqueles nuggets. Mas aqui é tudo coisa industrializada, tá? Então a gente tem que dar preferência a alimentos, né, que não sejam industrializados, tá? Aí vem pizza, aqueles salgadinhos de milho, aqueles chilito, né? Sonho, porque no sonho vai aquele negócio de chantilly, aqueles chocolate que não
dependendo da padaria que a gente compre, né? No chocolate de qualidade ruim, que aí tem gordura trans, tá? Muffin é bolinho, que também é tipo cupcake, né? E barra de chocolate, sendo chocolate amargo, ó, é o menos agressivo, tá? Quanto mais amargo, menos gordura ele tem, tá? Aqui, ó, ácidos graxos trans em alguns fast foods típicos, tá? E lanche. Então, quanto mais caseiro o alimento, melhor, tá? Quanto menos industrializado e quanto menos refinado aquele alimento, melhor para a nossa saúde. E aí eu pergunto para vocês, diante disso que eu expliquei, o que é melhor para a saúde, só para você escolher uma margarina ou óleo de canola? Bora? O óleo. O que é melhor para você, a margarina ou a banha de porco para você fritar os alimentos na sua casa? A banha. A banha. Margarina, gente, é condenada de todo jeito que seja, tá? Nunca é bom margarina, tá bom? Tinha um homenzinho que vendia pão de queijo lá onde eu trabalhava. Olha o jeito que eu tô falando onde eu trabalhava. Meu Deus! É porque a gente tá em trabalho remoto, né? Dando aulas remotas. E, gente, vai fazer mais de ano que eu não piso numa sala de aula. Meu Deus do céu! E aí, quando era no intervalo, esse senhor até morreu. Ele passava vendendo pão de queijo, aí ele dizia assim, ó, olha, pode comprar meu pão de queijo, ele é muito saudável, seu Eduardo. Eu faço ele com margarina, não é nem com óleo. Aí eu disse, seu Eduardo, faço não, bote o óleo mesmo, que é muito mais saudável se eu botar o óleo do que o senhor botar a margarina. E professor, de é sim, seu Eduardo. Lógico que eu não fui dar aula pro seu Eduardo, né? Eu só dei a dica. E ainda mais é mais barato. É mesmo, digo, Aí depois, aí ficava, não, professor, agora é com óleo, viu? Eu digo, que bom. Aí todo mundo comprava, mesmo quando era com margarina, quando era com não sei o quê, todo mundo comprava pão de queijo do seu Eduardo, porque era muito bom. E seu Eduardo, ele morreu de doença cardiovascular, né? Então, a questão da nossa alimentação está muito relacionada aí com a nossa saúde, né, gente? Então, a questão dos lipídios são muito importantes. O problema é o excesso. Ó, tá aqui o colesterol, ó. Ai, professora, quer me lascar de estresse agora mostrando a estrutura do colesterol? Tô só mostrando, porque só para vocês verem, colesterol é o precursor. Quando a gente fala que uma determinada substância é precursora de outra, que eu quer dizer aqui é que nos alimentos industrializados, normalmente eles informam a quantidade de gordura trans que vem, tá? Então, normalmente, quando você pega um rótulo de um alimento para ler, ele diz assim, tantos por cento de gordura trans, tantos gramas de gordura trans. Então, naquele alimento, normalmente ele diz quanto vem de gordura trans. Quando vem muito pouco, por legislação, aquela indústria alimentícia, ela não é obrigada a especificar o tanto que vem. Então, ele bota um asterisco, tá? Então, se você pega um determinado alimento industrializado para consumir, e aí lá na parte que tem gordura, aí tem assim, carboidrato, tantos por cento, né? Sódio, tantos por cento, aí gordura trans. Se não tiver zero, se tiver um asterisco, é porque tem. Mas tem tão pouco que ele não é obrigado a dizer o tanto que tem, tá? E aí, o que é que eu digo para vocês? Tem bem pouquinho, professor, mas tem bem pouquinho, quase nada. Mas se eu vivo comendo aquilo, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, um momento aquele pouquinho vai fazer diferença, tá? Se eu vivo de comer gordura saturada, se eu vivo de comer alimentos com gordura trans, um momento aquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ele vai cobrar o preço dele, vai fazer a diferença, tá certo? Vocês estão entendendo, né? Gente, tá tudo bem? Já tá terminando, viu? Ok? Mary, cadê minha aula? Tá aqui. Vamos lá. Então, tá aqui o colesterol. Então,
Então, ele é muito importante. Então, quando a pessoa disser assim para vocês, ai, tô arrasado, fiz o exame, deu que eu tenho colesterol. Que bom que você tem colesterol, né? Como eu disse para vocês, o colesterol, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é precursor de várias outras substâncias que são importantes no nosso organismo. Como precursor, gente, é que a partir deles são formadas outras coisas, tá? Ele origina outras substâncias. Então, o colesterol é precursor dos hormônios sexuais, dos hormônios glicocorticoides, dos mineralocorticoides, dos ácidos sais biliares e da vitamina D. Aí, ó, o colesterol, ele também faz parte, ó, da membrana plasmática das células, ó. Aqui, ó, que mostra a membrana plasmática, né, ó, que é formada principalmente por fosfolipídios. Aí, ó, a bolinha representa a parte solúvel, ó, e essa partezinha aqui, né, de zigue-zague, a parte insolúvel, que não fica em contato com a água. E o colesterol, ele fica aqui, né? Ó, tá aqui o colesterol. E a partir da molécula do colesterol são formados, né, ó, os hormônios sexuais, ó, estradiol, testosterona, progesterona, ó. Os ácidos biliares. Fala para que servem os ácidos biliares. Como eu expliquei para vocês, os ácidos biliares, eles emulsificam as gorduras lá no nosso intestino delgado, ó. Mostrando de novo os hormônios sexuais, ó, aqui, ó, os hormônios corticoides, tá? Que são produzidos no nosso organismo. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, quando você está muito estressado, que você não consegue dormir, que o seu cortisol está atacado lá em cima, tá? Mas o cortisol, ele deve ser produzido, principalmente de manhã, que é o hormônio que ele é produzido quando tem luz, que aí a gente começa a despertar, a gente desperta por conta do cortisol e tal. Ó, medicamentos que são produzidos, que foram produzidos a partir da molécula do colesterol, a prednisolona e a prednisona, tá? Então, o colesterol é importante demais. Além de fazer parte, né, ó, da membrana plasmática das células, ele é precursor das vitaminas lipossolúveis, dos hormônios sexuais, né, dos hormônios corticoides, dos corticoides que são, como é que diz aqui, sintéticos. Alguém me chamou? Não, né? Ok. Então, um negócio aqui. Não, ok. Então, e aí o processo de emulsificação, que é o que eu já estava falando para vocês lá no começo da nossa aula, tá? Os lipídios, gente, eles são insolúveis no meio aquoso justamente por conta dessa calda aqui hidrocarbonada, ó. Tá? Quanto maior a calda hidrocarbonada, não sei por que fica assim, quanto maior a calda hidrocarbonada, quanto maior a calda hidrocarbonada, mais insolúvel no meio aquoso vai ser esse lipídio, tá? Então, por isso que quando você, por exemplo, você suja uma panela com óleo, né? Você fritou um ovo. Aí fritou o ovo com manteiga, ou com margarina, ou com banho de porco, ou com óleo de canola, não importa, tá? A maioria dos lipídios vai ser formada ou por ácido graxo, ou por triglicerídeo, que o triglicerídeo tem o ácido graxo, ou por colesterol, que aí o colesterol, ó, também é insolúvel no meio aquoso. Ele tem só essa hidroxilazinha aqui, que aí é a cadeia polar, tá? Gente, eu tô fazendo um negócio aqui que eu nem perguntei para vocês. Peraí que eu vou perguntar agora. Se vocês concordam comigo, eu gosto muito de fazer isso. Ó, são 7h44 e eu praticamente já terminei a introdução. Eu gostaria de saber com vocês se a gente pode pular um intervalo e aí eu já mostrar a prática. O vídeo da prática só tem 2 minutos. E aí eu só mostrar esse processo de emulsificação e aí pronto, a gente termina. Não tem prática, mas aí termina mais... Ou não tem intervalo, mas termina mais cedo. Pode ser? Pode ser. Pode, né? Todo mundo concorda? Menina, esse negócio fica abrindo.
O negócio das notícias aqui. Chega. Pode. Ok, pois vamos lá. Então, deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Então, se você só molha, aí você fritou e tal, o ovo, aí vai molhar, né, a panelinha. Se você só molha, só quando a água bater lá, a água não vai limpar aquela sua panela, não vai tirar aquele óleo que está na sua panela. Por quê? Porque o lipídio, ele apresenta uma calda apolar que é insolúvel na água. Ele tem só essa cabeçazinha que é polar, que é muito pouco, tá? Mas, quando você coloca o sabão, pode ser o sabão em barra, pode ser o detergente, né? Dá tudo certo. Por quê? O que que acontece? Forma uma espuma, fica branco, não sei o que dá certo. É o processo que a gente chama, gente, de emulsificação. O que é o processo de emulsificação? É quando você tem um agente emulsificante, vocês podem, depois, quando forem estudar no trabalho de vocês, ou se alguém for trabalhar, né, na pesquisa ou na manipulação, principalmente, né, o processo de emulsificação, também nas análises clínicas, o processo de emulsificação, a gente também pode escutar o nome emulsificante como um tensoativo, tá? E aí, o que é que o emulsificante faz? O emulsificante, ele vai apresentar, assim como o ácido graxo, ó, ele apresenta uma cabeça polar, tá vendo, ó? Isso aqui é polar. Por que, professora, que é polar? Ó, porque ele está apresentando carguinha positiva e carguinha negativa. Então, uma vez que ele apresenta essas cargazinhas positivas e negativas, ele pode fazer ligação iônica com a água. Ele pode se ligar, né, com a molécula de água, tá? E aí ele também vai apresentar, ó, uma cadeia hidrocarbonada, o sabão, do mesmo jeito do nosso ácido graxo. O que é que o emulsificante faz? Ele pega aquela gotícula de gordura que estava grande e se liga a ela e faz com que ela fique menorzinha, favorecendo vários processos, como, por exemplo, o processo de digestão, tá? Ou como, por exemplo, um processo de solubilização em meio aquoso, como quando a gente quer preparar um determinado medicamento lá na farmácia de manipulação, e digamos que o princípio ativo ele é oleoso, e você quer misturar ele junto com outros recipientes que não sejam oleosos, você vai usar um emulsificante, tá? Você vai deixar aquela gotícula menor, tá? E aí você vai favorecer o contato dela com a água. Como é que é isso? Olha como é que o detergente age. Ele vai ter uma cabeça polar e vai ter uma cauda apolar. Tá aqui o ácido graxo. O ácido graxo do mesmo jeito, tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. O que é que o detergente faz? A cabeça polar do detergente vai fazer ligação com a água, ligação iônica, vai fazer interação com a água. E a cauda apolar do detergente vai fazer interação com a cauda apolar do ácido graxo. Então, porque esses dois se ligaram. Quando você liga a torneira aqui, que joga mais água, tá? Essa água que você jogou, ela vai se ligar tanto com a cabeça polar do ácido graxo, como essa água vai se ligar mais ainda com a cabeça polar do detergente, certo? E aí você vai conseguir lavar, né? Você vai conseguir retirar isso daqui da sua panela, você vai conseguir retirar isso aqui do seu prato, tá? Então você conseguiu solubilizar mais esse ácido graxo, tá? Então é assim que agem os emulsificantes. Lá no nosso intestino, né? Um agente emulsificante, como eu disse para vocês que tem, são os ácidos biliares. Eles agem da mesma forma, eles emulsificam as gorduras provenientes da dieta,
tá? Tornando essas gorduras mais solúveis em meio aquoso e dessa forma essas gorduras elas vão poder ser digeridas mais facilmente e aí vão poder ser absorvidas, tá certo? Lembrando que o lipídio ele não é solúvel em água. Por quê? Por conta dessa cauda aqui apolar, tá? E aí o que é o processo de emulsificação? Quando você coloca um emulsificante, que aí no caso aqui a gente vai usar o detergente, e aí o emulsificante ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. A cabeça polar desse detergente vai interagir com a água e a cauda apolar desse detergente vai interagir com a cauda apolar da gordura, do seu ácido graxo. E aí, dessa forma, vai haver a misturazinha. Esse ácido graxo, ele vai se tornar mais solúvel no meio aquoso, tá? Deixa eu mostrar aqui. O vídeo aparece aqui a foto do vídeo para vocês. Ah, espera ainda. Sim. Aqui a prática, o papo da prática, o objetivo, observar o processo de emulsificação do óleo em água com auxílio de um agente emulsificante, que é o detergente, tá? E aí os materiais, um copo transparente, 250 ml de água em temperatura ambiente, 100 ml de óleo alimentício, gente, eu coloquei no olho mesmo, tá? Pode ser soja ou canola, o que você tiver em casa, vocês vão ver que o meu já estava acabando. 100 ml de detergente e uma colher de sopa que é só para misturar. Adiciona água no copo, depois adiciona o óleo. Aí observe, você vai ver que não vai misturar. Ai, não misturou, pera ainda. Tenta misturar com a colher. Aí você observa e anota os resultados. Vai ver que não mistura de jeito nenhum. Por quê? Por conta dessa calda aqui, apolar da gordura do óleo, tá? Depois você adiciona o detergente, aquela mistura que já estava, de óleo e água. E aí observa, mistura com o auxílio de uma colher. E aí quando você misturar, você vai ver que o detergente, ó, o detergente, a parte polar do detergente interage com a água e a parte apolar do detergente interage com a parte apolar do óleo, né, do ácido graxo, que o óleo ele é formado, né, por ácidos graxos insaturados, tá? E aí você vai ter, ó, que vai acontecer aí uma maior solubilidade desse ácido graxo em água, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Sim, dá para ver, né? Ótimo, tá aqui ele. Ficou pequeno dessa vez, não sei porquê, mas eu já disse para vocês. Perdoem a professora que não sabe mexer. Ó, vamos lá. Vou achar aqui um pouquinho o volume. Aumentar um pouquinho o volume. Ó, a água já tá aqui no copo, tá? Ó, já tem a água aqui no copo. Aí eu tô adicionando agora o óleo, tá? Não mistura, ó. Não mistura. E o óleo, por ser menos denso, ele fica em cima, ó. A água é mais densa, fica embaixo. E eu espero um pedacinho para ver, né? Se não mistura e tal. E olha o tanto do óleo da casa da professora, gente, acabando. Mistura com a colher. Dá em nada. Porque o óleo tem a calda hidrocarbonada, que é lipossolúvel. Então, não se misture nada. Agora a gente coloca o detergente. O detergente eu tinha tudo.
O detergente, ele tem uma parte polar, que se mistura em água, e uma parte apolar, que se mistura em óleo. Então, o detergente, ele é bem político, né? Assim, ele vai se misturar com todo mundo, tá? E aí vai fazer com que todo mundo se misture junto. Ó, você veja que já diminui a quantidade de óleo aqui, ó. Ó, já diminuiu mais ainda. E misturando. É. Botei um pires para não sujar a mesa, tá? Vocês podem fazer da mesma forma. Olha aí, a emulsão. Ok? E aí, gente, vocês entenderam a prática? Vocês entenderam direitinho a nossa aula? Tá tudo bem? De boa, né, Beth? E aí, Ingrid, Sandrinha, Melry, Emerson, Carol, Messia, a Letícia, tá tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem não fez a prática ainda e lançou lá, vai lançar só amanhã, é? Vocês vão fazer só amanhã a prática passada. Essa daqui eu ainda nem lancei. Essa semana foi muito corrida para mim. Eu ainda não lancei essa prática no nosso sistema. Ainda vou lançar. Acho que eu lanço até agora. Lanço já já. Mas me diga uma coisa: vocês vão fazer no sábado? Tá aberto até amanhã, né? Então não esqueçam, tá? Do prazo da prática 2. Diga aí, Ingrid. Não, eu tô dizendo, vou mandar o meu já já. Ai, tá certo. Botem Tá pronto. lá. Botem lá, que aí, depois que a maioria botar, eu vou dar uma olhada e lançar a notinha de vocês. Tá bom? Então, alguma pergunta? Não? Deixa eu ver aqui o negócio do. Eu não vou acertar de novo o negócio lá do. Vou parar a gravação.